Olá, professores. Eu sou a Fátima, pedagoga. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal e inscreva. Se você gostar da dica que eu vou dar hoje, coloque um joinha, faça o seu comentário. Isso vai ajudar o nosso canal e vai me incentivar a continuar fazendo, né? Trazendo não só novidades, como também compartilhando as ideias que a gente tem para vocês na área de educação infantil, ok? E hoje, continuando falando sobre a Páscoa, né, dando sugestões para vocês trabalharem sobre a Páscoa, eu trouxe uma lenda, tá? E essa lenda eu tive a oportunidade de aprender quando eu estava fazendo o curso normal em 77, olha bem, 76, isso mesmo. E é interessante porque, na verdade, a gente o objetivo, gente, é uma lenda, mas o objetivo não é falar se é verdade ou se não é. A questão é ser uma lenda e trabalhar a imaginação da criança, trabalhar com essa imaginação, essa capacidade que a criança tem de imaginar, de viajar na imaginação dela. E essa lenda é muito interessante porque se alguém questionar, mas isso não é verdade, realmente não é verdade, é uma lenda. E eu creio que não tem nada a ver você poder levar essa lenda para a escola, principalmente, porque a Páscoa é uma comemoração religiosa, não é, dos cristãos. E, no entanto, ela está na escola por tradição. Mas é interessante, eu tenho certeza que as crianças vão amar viajar nessa história. Eu não vou contar, ela pode ser contada, que eu acho que ela contada fica linda. Eu poderia contar? Poderia, mas eu vou lê-la com fidelidade ao texto. Por quê? Porque eu tenho sugestões para dar para vocês, tá bom? O conto de Páscoa. Perto da casa do menino Jesus, havia uma árvore onde o passarinho fizera seu ninho e pusera 3 ovinhos. Todos os dias, Jesus olhava a feliz mamãe passarinho. Um belo dia, Jesus acordou ouvindo o passarinho piar aflito. Que seria? Aproveitando o descuido do passarinho, a raposa viera e levara os ovinhos. Jesus ficou triste e começou a chorar. Nisto, passou um gato. Viu Jesus chorando e perguntou: por que choras, Jesus? Tiraram os ovinhos do passarinho. Nhau, nhau, nada posso fazer. E lá se foi. Abanando a cauda, chegou um cachorrinho. Por que chora, Jesus? Levaram os ovinhos do passarinho. Au, au, que pena! E foi embora. Então, aos pulinhos, com suas orelhas compridas, apareceu o coelhinho. Por que choras, Jesus? Levaram os ovinhos do passarinho. Não chores, vou procurar os ovinhos. Fui logo bater na casa da raposa. Queres ovos? Meus filhos já comeram. Batendo a porta furiosa. O coelho teve uma ideia. Visitou 3 passarinhos e pediu a cada um ovinho para Jesus. Arrumou os ovos numa cestinha e levou-os ao menino Jesus, que enxugou as lágrimas e falou: só você, coelho, teve pena de mim e do passarinho. Pois de agora em diante, como recompensa, levará lindos ovos às crianças e fará isso todos os anos quando chegar a Páscoa. E foi assim que o coelhinho ficou encarregado de distribuir ovos às crianças de todo mundo. Aí entrou por uma porta, saiu para outra e quem quiser, conte outra. Olha bem, essa lenda, né, quer dizer, você pode trabalhar como um gênero textual. Na minha opinião, na minha modesta opinião,
É interessante que você trabalhe essa lenda lá com as crianças de 5 anos. Por quê? Porque, primeiro, que você pode aprimorar e trabalhar esse texto. Primeiro, é um texto grande, você pode trabalhar esse texto de várias formas, principalmente fazendo uma análise desse texto. Você vai poder dividir o texto em várias partes, início, meio e fim, e pegar e dividir as turmas em grupos, e cada grupo fazer uma parte do texto. Pode fazer por forma de pintura, pode fazer na forma de desenho, e esses grupos vão formar a história. Então, as crianças vão começar, já vão entender o que a história tem um início, o meio e fim. Outra coisa, essa história também, ela está, né? Você vai encontrar ela, eu vou deixar aqui. Mas eu achei interessante, lá no blog do Baú das Dobraduras, tem essa história e com dobraduras. E olha, você vai trabalhar a coordenação motora fina das crianças usando a dobradura. Inclusive, quando eu trabalhei essa história na minha sala, eu achei mais interessante que eu tinha história e, procurando uma forma diferente de trabalhar, eu achei nesse blog da Ivanise Correia, que é Baú das Dobraduras. Eu acho que vale a pena você procurar. Eu vou ver se eu consigo deixar o link para você aqui embaixo. E lá tem as dobraduras de cada personagem. Aí o que eu fiz? Eu coloquei, eu trabalhei a história na sala de aula com as crianças, né? Nesse dia, eu li a história para as crianças. Inclusive essa turma era do primeiro ano. Eu li a história. Depois que eu li a história com as crianças, quando a gente eu fiz, né, um trabalho com história, perguntando, conversando com as crianças sobre a história, né? E depois, o que eu pensei? Eu fazia umas dobraduras de 50 centímetros de altura. Geralmente, mais ou menos assim, quando se trata, por exemplo, de Jesus, né? As dobraduras mais ou menos de 40 a 50 centímetros de altura. São dobraduras grandes. E coloquei fiz um mural. Cada dia que eu ia fazer uma dobradura com as crianças, cada um fazia sua dobradura. Eu tirei um dia para cada dobradura. Então, quando eu, por exemplo, vou fazer a dobradura do Menino Jesus. Então, eu fiz ela grande, coloquei no mural, e nesse mural aí em cima estava escrito Feliz Páscoa. E eu coloquei Desejo da sala da tia Fatinha. Então, eu coloquei fora da sala. Não deixei ele na sala, não. E à medida que cada dia que eu ia fazendo uma dobradura, eu ia colando, eu trazia a grande, colocava no mural, lá fora, e as crianças trabalhavam aqui dentro. E a dobradura das crianças, eu fazia o varal e colocava a dobradura das crianças no varal. Até montar a história toda. Depois que montou a história toda, elas escreveram a história do jeito delas. Isso, gente, no início do ano, as crianças no primeiro ano, elas ainda não escrevem, mas elas escreveram do jeito delas. E nós fiz tipo um álbum com a folha de papel sulfite grande. Não quis fazer pequenininho, porque, sinceramente, eu não consigo aceitar trabalhar com as crianças com metade de folha. Então, o que acontece? Eu fiz um álbum grande com as crianças, de dobradura, elas, com a escrita delas, do jeito que elas quiserem escrever, elas escreveram a história delas, do jeito delas. E elas eu fui traduzindo a história delas do jeito que elas entenderam. E depois nós fizemos duas partes. A história que é
a lenda, né, a lenda que eu levei, mais a história que elas criaram, que foi uma criação coletiva na sala de aula, e eu, como escriba, escrevi no quadro. Depois elas escreveram do jeito delas lá, numa folha. Então, gente, o que acontece? Primeiro, eu trabalhei com as crianças vários objetivos que estão lá na BNCC. Então, se você for analisar, primeiro, olha bem, se você chegar lá naquele campo escuta, fala, pensamento e imaginação, né, nós vamos trabalhar número 4, que é recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos, de ensinações, definindo os contextos, personagens, a estrutura da história. Depois que nós fizemos tudo isso, eu lembro que eu utilizei basicamente isso aí, porque nós organizamos um roteiro que já estava praticamente pronto, que é a própria história, e nós fizemos os personagens, tá? Cada criança quis ser um personagem, colocamos ainda mais personagens para apresentar a história no final. Apresentamos a história, lógico, na época não tinha vídeo, mas tínhamos fotos, tá? Tínhamos fotos e as crianças fizeram a apresentação no dia da culminância. Aí, não é... O objetivo o quê? É levar o gênero textual, que é a lenda, e as crianças identificar. Depois dessa lenda, aí nós fomos levar, eu aproveitei, né, o Dia do Índio, levei uma outra lenda, né? Aproveitei, levei mais umas 2 lendas para eles verem como o que realmente era lenda, para eles poderem identificarem as lendas, caso eles tivessem que passar por alguma avaliação. Porque, na verdade, lenda é importante só eles identificarem, tá? Eu nunca assim, eu nunca vi dentro de uma avaliação mesmo alguma questão que referente à lenda, assim, a várias lendas, porque tem lendas demais, né? Então é importante que eles conheçam. E essa lenda, justamente agora na época da Páscoa, eu acho interessante, e justamente vai remeter essa ideia de que o coelho leva o ovinho de Páscoa, né, os ovinhos de chocolate para as crianças. Eu acho interessante. Então, sim, além disso, as crianças podem fazer os desenhos livres, né? Além disso, você vai formular perguntas e respostas e perguntas para as crianças, né? Fazendo com que elas façam o roteiro, as narrações delas. Então, assim, tem várias... Se você olhar dentro desse campo de experiência, você vai trabalhar várias situações. E no próprio texto, você tem outras partes do texto que você pode incluir os conteúdos de matemática, a questão da quantidade de ovinhos, a quantidade de animais que aparecem na história, não é? Você vai poder... O nome dos animais que aparecem na história. Você vai poder trabalhar a quantidade de letras que tem em cada nome de animais, né, nos nomes dos animais, qual o animal que tem mais, né, que você escreve lá que tem mais letras, tá? Qual que tem menos letras, e aí você vai trabalhando os outros conteúdos dentro do próprio texto, né? Aí, se a raposa levou 3 ovinhos para casa dela e se tinha 3 ovinhos, você pode elaborar. E se tivesse 5 ovinhos, se ela levou 3, quantos ovinhos ficariam no ninho, né? E por aí você pode elaborar várias questões que
problematizar mesmo situações que as crianças possam resolver. Até mesmo, não a questão de envolvendo números, não. Você pode problematizar situações. Se fosse, no caso, com você, como que você faria? E se você teria coragem de fazer isso, né? De pegar alguma coisa do seu coleguinha, né? Um material escolar, remete às coisas do dia a dia, o brinquedo, não é? Você teria coragem de fazer isso? Você gostaria que fizesse isso com você? Começa a trazer esse sentimento de perda ou de alguém cometer alguma injustiça, para que a criança perceba que, às vezes, ela faz isso com os colegas e ela não sente que ela faz, ela não percebe que ela faz isso. Então, também, você vai trabalhar essas questões, a questão de valores com essas crianças, né? A gente respeitar o que é do outro, a gente saber que aquele brinquedo, aquele objeto é do colega, por que a gente vai pegar, né? Se a gente quer ter um igual, e se a gente não pode ter, a gente vai aprender a conviver, porque a gente não pode ter tudo que a gente quer. E muita coisa você vai poder trabalhar com esse texto e perguntar, por que será que o gato, né, não deu atenção para Jesus, não quis ajudar? E será que quando a gente faz isso com algum colega, a gente não ajuda? Será que isso traz alguma consequência para a gente? Ou isso é certo, a gente não querer, a gente ignorar, ou a gente fingir que não, ou não perceber que o outro, nem é perceber, ou ver que o outro está precisando e a gente não fazer nada para ajudar? Não é? Olha quanta coisa você pode questionar e falar com as crianças, certo? Além de fazer com que eles possam também, através dessa história, criar outras histórias, tá? Do jeito deles e além disso, preparar, ensaiar para fazer a apresentação no último dia. Por que eu falo com os crianças de 5 anos? Porque, primeiro, quando você vai trabalhar a dobradura, deixar que as crianças trabalhem, façam, você vai fazendo lá na frente e deixa elas fazerem do jeito delas. Tente, assim, evite colocar a sua mão na produção delas, no trabalho delas, tá? E as crianças de 4 anos podem trabalhar com outros textos, porque o ano que vem elas vão estar com 5 anos e de repente você leva esse texto, ou leva outros, não sei, mas eu acho assim, se você tiver como evitar repetir o que você trabalhou ano passado com a mesma turma, eu acho interessante, porque até as crianças se sentem mais motivadas. Tia, de novo, mesmo, ano passado nós fizemos isso, né? Ou então, se você trabalhar o mesmo texto, utiliza outros recursos que vai acrescentar e vai levar mais entusiasmo e alegria para as crianças, ok? Bem, por hoje chega, né? Esse vídeo já está grande e se você gostou, põe um ok aí e até o próximo vídeo que eu vou trazer mais sugestões de Páscoa para você. Um beijo no seu coração e até o próximo.